Olá, muito bom dia! Nas últimas semanas, as emergências e alguns consultórios médicos têm estado lotados e boa parte dos pacientes apresenta os mesmos sintomas: dor de cabeça, dor no peito, dor de garganta, uma tosse seca, febre, mal-estar e coriza. Comer nem pensar e o corpo só pede cama. Afinal de contas, o que está acontecendo? É uma onda de infecção respiratória? Com o calor que tem feito, um novo vírus ou bactéria surgiu? Quem tem asma ou rinite acaba sofrendo mais e por quê? E por que os sintomas demoram tanto a passar? Tem gente que fica mais de uma semana de repouso, outros acabam hospitalizados. O que está acontecendo com a saúde da população? Ou o que tem levado as pessoas a adoecer? Na receita médica, antibiótico e até mesmo corticoide. O caminho é esse? Do ponto de vista de hoje, duas médicas, a clínica geral Liane Harupi e a pneumologista Rosângela Queiroz. Elas vão falar sobre essa virose que surgiu há poucas semanas do Carnaval, uma das maiores festas de rua do país, que por aglomerar muita gente, acaba criando um ambiente propício para as novas doenças. Muito bom dia e sejam bem-vindas ao Ponto de Vista. Bom dia, é um prazer. A gente sabe, assim, que na época, por exemplo, assim, no inverno, né, com chuva, no meio do ano, que coincidentemente também tem férias escolares, há aquela preocupação e orientação com os pais, olha, principalmente que envolve as crianças. Vamos ter resfriado, tem muita chuva, tem as festas juninas, aglomeração. Há todo esse cuidado com o mofo, mas de repente, nessa época aqui de verão, a gente recebe a notícia que tem muita gente pegando resfriado. O que está acontecendo? É um novo vírus ou foi coincidência? Não, é o vírus que, inclusive, houve uma epidemia de H3N2, que em 2009 foi o H1N1 e teve a vacina e tal. Só que o vírus, ele vai mudando, ele tem mutação. E agora inclusive, a vacina era para 4 tipos de vírus. Dois, que é a influenza A, e a B e a C, mas que é quadrivalente. Então, a influenza A, que é a que está acontecendo, está desde metade de 2016. Então, faz 1 ano e meio que estamos com ela, não é? Então, eu, inclusive, trabalho em urgência. É uma coisa assim constante, é os mesmos sintomas. A febre, inclusive, é muito baixa, mas as dores no corpo, a tosse persistente. E não fica só um mês, porque depende muito de cada defesa do organismo. Tem gente que tem uma imunidade muito baixa, não é? Inclusive, uma das coisas que eu mais medico seria vitamina D para aumentar a defesa, vitaminas mesmo, complexo vitamina, porque a alimentação já é pobre assim, em vitaminas. Por conta veio uma laranja do interior, do pomar, chegada da gente, não tem a vitamina que é necessária. Então a gente tem que tomar as vitaminas e vitamina D, porque ninguém vai ao sol, meio-dia, 1 hora. Então tem que aumentar a defesa do organismo. Isso é que vai melhorar para a gente ficar mais forte do que o vírus. Porque ele é forte e tem uma mutação. Então, as pessoas chegam, olha, minha mãe tomou vacina e pegou a gripe. Claro, porque não é só um. E também a imunidade daquela pessoa, principalmente os idosos, os diabéticos, os obesos, tudo isso, a imunidade cai. Então, as pessoas continuam tendo esse vírus muito forte. E não adianta dizer assim, eu vou ficar livre, vou ficar preso em casa. Não, porque o vírus é muito, muito fácil. Você pega numa porta, espirrou, pegou numa porta, saiu, já pegou. Tanto que quando chega lá no ambulatório que eu fico, na MED, que é onde eu trabalho, eu digo assim, quanto menos ficar aqui no hospital, melhor. Porque a contaminação é grande. É muito grande. Às vezes a gente vai para um consultório, toda emergência, que você entra, a sala está muito gelada. Né? Então, não está frio, não dá para baixar um pouquinho o ar-condicionado. Tem que ser gelado, tem que ser aquela temperatura baixa. É verdade. Por causa das bactérias, mas por causa das bactérias, elas entram também na história, porque é uma virose. Mas as bactérias vêm e também contaminam. Então aí entra a parte da pneumologia, porque termina geralmente em doenças infecciosas respiratórias.
Assim, um dos vilões, assim, no período de verão é o ar-condicionado, né? Porque o ar-condicionado, ele retira a umidade do ar. Então, ele resseca as mucosas. E o muco, a secreção mucosa no nariz, por exemplo, é um fator de proteção. Então, ele vai tirar esse fator de proteção, né? E as pessoas tendem a se aglomerar nos lugares mais frios, nos lugares com ar-condicionado, né? Porque o calor aqui é intenso. Então, essa aglomeração também propicia. Até mesmo o próprio ar-condicionado, se ele não for limpo, não for feita a manutenção, uma manutenção de forma adequada, ele também pode gerar fungos no seu ácaro, já acumular alguns alérgenos, né, que naquelas pessoas que têm predisposição, já são atópicas, né, que tem rinite, que tem asma, ele vai favorecer, desencadear a doença. Então, quer dizer, tudo, por exemplo, assim, o que você pode começar com uma virose, uma simples virose, ela pode acabar sendo uma infecção respiratória e atingir e afetar o pulmão. Isso. Porque, assim, as doenças mais comuns das vias aéreas são as doenças das vias aéreas superiores, entre eles o resfriado, né? O resfriado, ele se caracteriza por tosse, coriza, geralmente febre baixa, né? E que normalmente, por volta de 5 dias, ele já se resolveu. Mas em algumas pessoas, esse resfriado pode complicar, com otite, com sinusite, com a pneumonia. E quando é que a gente deve estar alerta que esse resfriado pode estar complicando? Então, se uma pessoa que está resfriada no 3º dia de doença continua tendo febre, essa pessoa já deve procurar o consultório médico, ou uma emergência, ou o consultório. E se, por exemplo, uma pessoa está com resfriado, 3º dia está começando a melhorar, lá por volta do 6º dia começa a ter febre alta e piora da tosse. Isso aí também é um outro sinal que a doença pode estar complicando com a pneumonia. Então, assim, quando foge do curso normal da doença, então esse é um sinal de alerta que a doença pode estar complicando. Quer dizer, na realidade é assim, você pegou uma virose, normalmente vem assim, estou com o corpo mole, eu quero cama, estou com um mal-estar, uma predisposição, perde logo o apetite, dá coriza, uma dor de garganta, alguma coisa assim, você só vai para a emergência ou vai procurar o consultório no 3º dia, quando a febre surgir. Se a febre passar, mas os sintomas persistirem e a febre voltar, é porque o que era uma virose ou um resfriado está se transformando em algo muito mais sério. Isso, verdade. E assim, nas crianças a gente sempre fala que se a criança não está aceitando a alimentação, principalmente se não está ingerindo líquidos, né? Se a criança está bastante irritada, chorosa, então mesmo antes desse período de 3 dias, deve ser levada para um setor de emergência, porque essa doença não está no curso normal, assim, não está parecendo um resfriado leve, né? Assim, pode estar complicado com otite, por exemplo. A otite dá muita irritabilidade na criança. A criança com otite chora muito e a criança pequena não sabe referir, né? Não vai dizer que o ouvidinho está doendo. Então, assim, a irritabilidade é um outro sinal de alerta que os pais devem estar atentos e devem levar a criança à emergência, mesmo nesse período antes desses 3 dias. Né? Eu atendo mais adulto, né? Então o que eu tenho visto é que a febre geralmente no adulto é baixinha. O hemograma é bem simples, não é aquele hemograma gritante. Mas que, com certeza, se não houver um cuidado, como eu estou falando, de repouso, né? Porque as pessoas realmente não querem perder o emprego, vão trabalhar desse jeito, e pode terminar na infecção respiratória. Tem isso também, né? Quando às vezes fala em repouso, você tem que ficar em repouso. Normalmente, o médico passa assim, olha, eu vou te dar 3 dias, no máximo até 5 dias de repouso. Uhum. Quem trabalha, quem está acostumado a trabalhar, fiquei meio dia, eu tenho que voltar a trabalhar. Existe a preocupação da questão de você perder o emprego, mas quando a gente fala em repouso, há necessidade de você simplesmente ficar na cama, deitado, parado. Olha, o repouso, por exemplo, quando começa antibiótico, na fase já que a gente precisa, que está com infecção respiratória, nós fazemos raio-x, inclusive o seio da face, porque dá sinusite, tem que ser tratado. Não adianta que não vai regredir sem tratamento. Então, se começou o antibiótico, tem que começar o repouso. Não adianta só antibiótico sem você um repouso. Isso é
milenar, eu acredito. Não porque não tinha antibiótico no 1000 anos. Mas é verdade, você só fica boa com o repouso. E uma das coisas que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão acordando mais, é que se você toma antibiótico, você acaba com o seu intestino, acaba com sua flora natural, acaba com a flora da garganta. Então tem que tomar probiótico, se puder. Todo mundo que toma antibiótico devia tomar um probiótico, porque já aumenta a defesa. Então, é como eu volto a dizer, a gente tem que ficar mais forte do que o vírus. E esse vírus é forte, e ele muda, ele faz a mudança. Então, o H3N2, que teve a vacina há 1 ano e meio, eu peguei essa gripe. Eu peguei essa gripe há 1 ano e fiquei muito doente. E aí o que acontece? Chega depois o paciente, outro, o vírus já está mudando, você pega de novo. Por quê? Porque a minha imunidade é baixa. Eu faço tudo que para ter uma imunidade alta, mas eu tenho diabetes, eu sou obesa, eu tenho outras imunidades baixas. Umas situações que vão agravando. Agravando, e você está sempre em contato. Não é? Porque você pode estar usando uma máscara, mas você vai pegar no mesmo trinco que a pessoa pegou. Você pode lavar as mãos todo o tempo, mas você não consegue. Uma hora o vírus está na sala. O vírus está no hospital. Quer dizer, mesmo às vezes assim, quando você, ou a criança ou o adulto foi até o médico, passou aquela medicação, tomou, mas ela não faz um efeito, depois de 3 dias, depois de uns dias, a febre volta, ela volta mais forte, e aí o que era um resfriado se agravou um pouco mais. Isso. Quer dizer, a medicação inicial, ela é assim... É um paliativo. É um paliativo e assim, aquele ponto de interrogação. Vai depender de pessoa para pessoa para saber se vai dar certo ou se vai se agravar. Porque a gente, se a gente começa logo com antibiótico, também assusta. E a gente também não fica confortável de entrar logo com antibiótico. Então a gente espera uns 2, 3 dias, faz um raio-x depois, compara, entendeu? Para ver, também não é todo mundo que vai precisar de antibiótico. Exato, né? ou então exame de sangue, né? Para ver. Porque assim, a grande maioria dessas infecções são virais, né? Então a gente não, assim, o antibiótico não iria atuar. Exatamente. E aí, assim, a gente vai pensar numa complicação bacteriana quando foge desse curso normal, como eu já assim falei, quando você está vendo que aquele resfriado não está se comportando como deveria. E com a ajuda dos exames, principalmente de sangue, você vê lá Exatamente. números de leucócitos ou algum outro índice que pode detectar uma infecção mais grave. A gente sempre fala em medicina que a clínica é soberana, assim, então o mais importante no diagnóstico não é nem o exame complementar, mas é o exame, a história clínica do paciente e o exame físico. Então, assim, é muito mais importante muitas vezes você auscultar um paciente do que pedir um raio-x. Porque até existem parâmetros, por exemplo, a OMS, ela orienta que o diagnóstico de pneumonia não é um diagnóstico radiológico, é um diagnóstico clínico. Então, qual é o principal sinal que os médicos devem pesquisar e avaliar no paciente com tosse ou desconforto respiratório? É a taquipneia, é o aumento da frequência respiratória. Porque você pode ter uma pneumonia que ainda não é visualizada no raio-x de tórax. Só pelos sintomas do paciente. Sintoma do paciente. Então, assim, a procura do médico, ao serviço médico, é bem mais importante do que você ir lá, eu vou fazer um raio-x, aí eu vou fazer um hemograma. E aí você acha que está fazendo um pouco mais, mas nem sempre é dessa forma. É o caminho. E o paciente já chega. Eu estou com taquicardia. Eu preciso fazer um raio-x. Está apitando. Está apitando. Dizendo para o médico que tem que já vem falando já. Desde casa. Olha só, pelas redes sociais nós perguntamos aos internautas qual a receita de cada um para curar uma gripe, um resfriado ou até mesmo uma virose. Vejam o que eles responderam. Vitamina C e cama. Vitamina C e pílula de alho, chá de limão com alho ou gengibre e cama, alcatrão, cachaça, mel e limão. Para curar uma gripe, eu coloco em um copo um dente de alho bem amassado, suco de 1 limão e 2 colheres de mel. O sabor é horrível, mas faz muito efeito. Diminui até a tosse e o melhor é que é natural. E teve até quem respondesse uma boa cana, ou seja, cachaça. E você o que faz? Qual a sua receita? Ponto de vista volta do próximo bloco.
E no programa de hoje estamos falando sobre infecção respiratória, o que fazer. Nossas entrevistadas são a clínica geral Liane Harup e a pneumologista Rosângela Queiroz. Veja só, as pessoas costumam dizer assim, olha, eu saio de casa, estou um calor terrível, entro no carro, ligo o ar-condicionado, está fresquinho, aí você para, desce, aí você, aquele calor, você entra, ou seja, no banco, numa loja, ou no local onde você trabalha, ar-condicionado, aí você pede água, ou um refrigerante ou suco, bem gelado, com muito pedra de gelo. Essa mudança, né, de temperatura, isso até que ponto ajuda você a contrair um resfriado? Baixa a imunidade, né? Na verdade, essa diferença de temperatura baixa a imunidade da pessoa. Porque você imagina, você está no calor, você tem que resfriar o corpo, aí depois sua no calor, então aquilo ali vai dando uma desregulada na imunidade, com certeza. Assim, os pacientes que têm um componente alérgico também, por exemplo, tem rinite, asma, ainda sofrem mais com isso, né? Por essas variações bruscas de temperatura, elas desencadeiam a asma, desencadeiam a rinite alérgica. Então, muitas vezes, o que a pessoa pensa que é um resfriado é uma rinite alérgica que foi desencadeada, né? Mas também, como a doutora Liana falou, assim, há uma alteração na imunidade, né? Quando você tem essas mudanças bruscas de temperatura. Então, não tem o que fazer, a gente tem que cuidar, porque você está no ar-condicionado, sair, enfrentar o calor, voltar, ou passar muito tempo no calor, pedir uma água, um refrigerante, uma bebida com muito gelo. É o que todo mundo faz, não tem como evitar às vezes. O caminho é você cuidar da sua imunidade. Isso. Verdade. Então, assim, praticar esportes, né? Aumenta a imunidade. Então, não ter uma vida sedentária, né? Se alimentar bem, né? Ter uma alimentação balanceada com frutas, com carnes, com alimentos saudáveis, né? Que fazem a imunidade melhorar. A vitamina C, o zinco, né? Então, são suplementos alimentares que também ajudam nessa imunidade. A gente já pincelou sobre esse assunto, mas eu vou perguntar novamente o seguinte: quem é alérgico e adoece com muita frequência, isso significa que a imunidade é que está baixa? Uma pessoa alérgica, geralmente, ela é inflamada. É uma inflamação que não é com anti-inflamatório que se resolve. É uma inflamação, assim, de intolerância àquele agente. Ou intolerância à poeira, o ácaro, ou intolerância àquele alimento. Mas termina sendo uma inflamação, a pessoa fica com problema respiratório ou então intestinal, mas é um tipo de inflamação para aquele agente. Então, aquele organismo também não está pronto para aceitar como alergia, né? Não alergia, mas intolerância também. Então, leva a um resfriado, por exemplo. Uma pessoa que tem rinite alérgica, né? Sempre está com alergia àquele ambiente. É aquela pessoa que está toda hora com coriza. Então, Isso. Conversa com você lá. Fungando. Conversa com você. E não fala assim, nossa, não é. Você fala assim, ela não está resfriada, ela não tem febre, não tem tosse, mas é uma coriza que fica, não passa. Uma coriza eternamente, eles não deixa de estar resfriado, o tempo todo resfriado. Geralmente esses pacientes têm uma rinite alérgica por trás, né? Porque um resfriado dura em torno de 7 dias. Então, um resfriado que dura a vida toda não existe. Não existe. Então eu tenho visto muito que a gente trabalha com essa linha mais ortomolecular, no caso, de medicina mais preventiva. Eu tenho feito muito, tirado o leite das pessoas que têm muita alergia, né? Então, é uma coisa, intolerância mesmo. Não é só a lactose, não é só a lactose. Não, então, as pessoas que têm rinite alérgica, as crianças que têm rinite alérgica, muitas vezes é por causa do leite. Ou então aquele alimento que faz mal, entendeu? Então a gente vê, eu tenho pacientes, inclusive adultos, muitos adultos, que ficaram bons só tirando leite. Então é isso que eu digo, tem muita coisa que inflama você não sabe o que é aquilo que lhe faz mal, é aquilo que mais você gosta. Isso é a verdade. Infelizmente. É triste, né? Isso é a verdade, pura verdade. Então não existe nada melhor do que um leite, nada melhor do que uma Coca-Cola. Lógico que existe, que é gostoso, mas a gente tem que ver o que é que está fazendo mal a você. Né? Na realidade, as pessoas precisam começar a se conhecer para poder saber o que de fato lhe faz bem ou o que de fato está lhe causando, né? Esse resfriado que fica assim eternamente. Ou, por exemplo, as pessoas que têm se queixado muito da tal da tosse seca, que você passou febre, passou tudo, mas a tosse continua. E que, às vezes vai você, mas tem catarro, está atingindo. Não, é uma tosse seca e às vezes ela vem assim quando você menos espera, não consegue controlar, tosse muito, que te cansa, né? E não vai embora. Justamente. Essa virose, que
esse tipo de vírus que foi forte, realmente, tem 1 ano e meio ou mais, entendeu? Ela deixa um catarrinho transparente que vai por trás do nariz e irrita a garganta. Você tem que tossir. Tá queimando a sua garganta, e dá aquela coceira, porque a coceira, na verdade, é uma dor, é uma queimação. Então, você fica com aquela tosse. Então, essa virose é toda igual, não tem ninguém que foi diferente. Todos têm os mesmos sintomas, entendeu? Entendi. Então, é dessa virose mesmo, dessa H3N2, que foi colocado, inclusive, no jornal aqui de Pernambuco, dizendo que é uma epidemia. Veja só, a gente pediu a opinião dos internautas, a gente facilitou ainda há pouco, mas é uma coisa assim que a gente às vezes vem dos nossos avós, né? Você tá tossindo muito, aquela tosse que não passa, às vezes dá aquela dor no peito, e eu falo assim, passa um pouco de Vick aí no peito, põe um lenço, ou então põe um álcool com Vick na garganta, coisa e tal. Até que ponto isso é válido, isso é bom? Ou então passa Vick nos pés, né? E você protege bem para não levar uma friagem. Isso ajuda ou não ajuda? É bem controverso, né? Eu realmente nunca passei Vick na minha vida, nem mando para ninguém. Porque assim, inclusive, como eu trabalho muito com os alérgicos, né? Então, assim, existe essa cultura, né, de usar o Vick, né, na nossa população. Mas, assim, para os alérgicos é terrível, né? Porque aquele cheiro forte do Vick que fica a noite toda... Acaba fazendo aí, mal. É pior, porque aí a criança fica inalando a noite toda aquele cheiro, né? E aí, isso aí pode desencadear e piorar a alergia, por exemplo. Né? Então, agora, tem relatos de pacientes, assim, os pacientes não alérgicos, assim, que usam e que dizem que melhoram, né? Mas, assim, não há nada de... Ou acalma. Acalma, E a pessoa consegue dormir. Agora, o mel, existem estudos científicos mostrando que realmente o mel acalma. O mel de abelha, ele acalma a tosse, ele tem propriedades que diminuem a tosse. Agora tem idade também, né? Muito novinho não pode. Abaixo de 1 ano não se pode usar o mel de abelha, isso é muito né? importante dizer. Porque pode fechar, né? O mel, ele tem um botulismo, né? Pode dar. Porque as pessoas estão muito assim, vou fazer um chazinho, você põe lá canela, você põe alho, você põe mel, você põe limão, para algumas pessoas até funciona nesse sentido, acalmei, melhorei, vou conseguir dormir, ou a tosse diminuiu, aconteceu alguma coisa lá dentro. Mas tem coisas interessantes mesmo, que você falou aí. Limão é alcalino, vai tirar a acidez do seu esôfago, então vai melhorar a sua garganta, não vai dar aquela acidez, né? Não vai dar aquela azia. O que foi que você falou mais? É o alho. O alho. Anti-inflamatório, natural. Existem coisas maravilhosas. Que você pode tomar e que ajuda. Com certeza, ajuda. Mas tem que ter o cuidado para não entrar numa infecção e não ser tratado. Então, eu acho que tem que ser sempre orientado pelo médico, logo nos princípios, né? Quando começar a haver mais sintomas. E pode ser, a paralelo, usar seus naturais. Os chás. É a mesma coisa assim, você não vai se automedicar, você vai procurar um profissional, um médico, né, que vai poder te orientar. Exatamente. E aí coloca, vou fazer um chazinho à noite. Pode fazer. Né? Antes de dormir, uma canela, ou um alho, né? Com certeza. Um hortelã, um mel, limão, alguma coisa assim. Apesar que muitas pessoas acham que eu não vou colocar nada com limão porque poderá me afetar o estômago. Pelo contrário. Ele vira básico, ele organiza a acidez. Olha só, toda mudança, a gente falou, toda mudança de temperatura, assim como o clima pode levar ou não uma virose, que depende da imunidade da pessoa. A gente pode dizer assim que boa parte da população anda com a imunidade baixa? Total. Olha, se a gente fizer, o pessoal do sul pensa que a gente aqui tem muito sol, e temos a vitamina D, vamos dizer que seria o ideal, acima de 50, 70, o exame de sangue. E temos o quê? A população inteira com menos de 20, 10, 15. Não tem defesa. Ninguém vai ao sol meio-dia, 1 hora, como eu estava dizendo. Sem roupa, não vai, está trabalhando, não tem condições de ficar nesse sol que é muito violento. Então, é uma população no Brasil todo sem vitamina D. Então, hoje, graças a Deus, a pessoa está abrindo o entendimento, a indústria química está entrando com vitamina D, daqui a pouco vai baratear o preço, porque é muito caro ainda. Então, eu acho que a deficiência do ser humano é terrível por causa da falta de vitamina D.
Olha, o uso, por exemplo, assim, gengibre. Tem gente que fala assim, tô com dor de garganta, ou com todos esses sintomas aí do resfriado, da virose. Ah, faz um chá de gengibre, então mastiga, põe um pedacinho de gengibre na boca, fica mastigando, engole. Isso é bom, O ajuda. gengibre aumenta, ele é anti-inflamatório, É natural. anti-inflamatório e melhora a imunidade também, Claro, né? com certeza. É, mas as pessoas têm que ser que não é só isso, né? Não vou pro médico, vou para isso que essas não alternativas. Isso é que não pode. Isso. Maçã ajuda também. Comer maçã em Olha, relação frutas à em voz, geral, né? Eu queria que a fruta tivesse mais vitaminas hoje, mas elas são um pouquinho falhas por conta do nosso clima, de vir longe, aquela coisa toda em cima do caminhão quente, com o sol batendo. Mas, de todo jeito, a fruta ainda é completa, ela tem todas as vitaminas ali. Então, vamos dizer, uma pessoa que está sem querer comer, não quer comer feijão, não quer comer uma coisa assim mais forte, mas coma fruta. Com uma fruta, porque às vezes a pessoa perde o apetite, não tem vontade Não de tem, mas entra na fruta, outra no coisa líquido. que é muito hoje usado, que é mais fácil, seria o suco em polpa. É horrível, não tem mais nada ali dentro. Não é? Então é gostosinho, mas de vitamina não tem mais nada. Então é mais fácil, né? A gente colocar uma polpa no liquidificador. Não dá trabalho. Mas uma fruta é diferente. É diferente. Veja só, nosso tempo chegando ao fim, eu só queria que a doutora Rosângela colocasse aí a dica, porque as crianças também, né, têm sido alvo, elas são as mais frágeis. Um conselho para os pais. Eu gostaria de enfatizar a importância, né, diante de um quadro de resfriado, né, de dar para a criança fornecer uma maior quantidade de água, né, que muitas vezes a gente esquece que a água é um dos melhores remédios. Então, assim, as crianças hoje em dia que a gente vê que bebem muito pouca água, né? E a água é o melhor fluidificante das secreções, é o melhor xarope que existe. É tomar água durante esses quadros. Água natural, água fria, não água gelada. Isso, água fria, mas não água gelada, né? E assim, diante de um quadro de resfriado, né, você pode conduzir com esses remédios caseiros, mesmo sintomáticos, se a criança está evoluindo de uma forma satisfatória, não tá, a febre é baixa, durou até 3 dias, mas passando desse período, não pode ficar aguardando, né? Mais de 72 horas de febre é procurar o médico, o setor de emergência, o consultório, né, e fazer uma avaliação para ver o que é que pode estar acontecendo. Para que não evolua para uma situação mais grave. Isso, para uma situação mais grave. grave. Ok, a gente agradece a participação de vocês no programa. Eu que agradeço. Né? Nós que E agradecemos. ficam aí, gente, as dicas, né? O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 7 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas para rever o programa de hoje, até para você ficar alertado em relação ao período de carnaval que vai chegar e não ficar doente. Acesse o site www.tvtribunape.com.br. Eu deixo o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, uma ótima manhã de sábado, aproveitem a tarde, aproveitem a noite, um excelente domingo e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!